Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao programa Pensar Educação. Eu sou o professor Romualdo Ferreira, que em parceria com a Start TV transmitimos esse programa chamado Pensar Educação, que discute problemas, temas, projetos e ideias relacionados à educação brasileira. E hoje estamos mais uma vez aqui com o professor Silvio Augusto, que nos brinda com mais uma aula, e a de hoje o tema é o analfabetismo funcional e suas implicações na educação brasileira. Professor Silvio, mais uma vez, muito bem-vindo ao programa Pensar Educação. A alegria é toda minha, fico muito feliz quando estou aqui com vocês, compartilhando da língua portuguesa, compartilhando dos saberes que envolvem a educação, e o tema analfabetismo funcional é realmente um tema instigante e com certeza iremos aprender bastante juntos aqui. Fantástico. Professor, vamos já iniciar nesse bate-pronto aqui com a primeira pergunta. Como definir, né, o analfabetismo funcional? Fazendo uma analogia entre o analfabetismo absoluto e o que chamamos de funcional. Perfeito. Quando se coloca um adjetivo após um termo, é comum que haja para essa qualificação, essa determinação, algo diferenciado. Então, analfabetismo pressupõe que a pessoa não teve ou não tem a alfabetização. Mas isso seria do ponto de vista geral, como você disse, o analfabetismo absoluto. E o que acontece no Brasil, além, infelizmente, do analfabetismo absoluto, é, em grande escala, o analfabetismo funcional. Então, vamos fazer a distinção. Quando uma pessoa, escolarizada ou não, mas sobretudo a escolarizada, demonstra profundas dificuldades em entender frases simples ou frases até complexas também, pessoas que têm dificuldade em articular e em perceber determinadas situações, dificuldades em deduzir a lógica das frases, a lógica dos sentimentos, a lógica dos gestos, a lógica da comunicação, essa pessoa revela, por meio dessa dificuldade, o tal do analfabetismo funcional, ou seja, as funções que deveriam ser exercidas e desenvolvidas, elas não são apresentadas a contento. Então, espera-se, por exemplo, que uma pessoa escolarizada, uma pessoa que tenha, em tese, estudado, que ela não apresente tantas dificuldades em entender, em assimilar a informação. Mas, infelizmente, o que se tem percebido de maneira exponencial, inclusive, é que pessoas não estão conseguindo entender, Romualdo, de maneira mais simples, frases consideradas ou informações consideradas até simples, mas muita gente não entende. E isso revela, de maneira triste, que nós temos um índice altíssimo de analfabetismo funcional. E daí a expressão, até quando isso? Até quando? E isso é preocupante, professor Silvio. É preocupante porque eu tenho assistido, né, enquanto professor, enquanto técnico de apoio pedagógico na Secretaria da Educação, alunos, né, alunos da base, alunos de quinto, sexto ano, que deveriam ter uma noção já de interpretação de texto formada, ler um texto, compreender. Infelizmente, adultos com certo grau de instrução estão nesse nível de dificuldade, mas esperávamos que entre os nossos alunos a coisa fosse diferente. Mas é algo que, infelizmente, é decepcionante. Tem sido decepcionante o nível de compreensão textual dos alunos. Eles leem textos pequenos, curtos, 2, 3, 4, 5 linhas, ou quando se pede para que eles redijam algo do seu próprio cotidiano, algo relacionado ao, vamos dizer, ao pôr do sol na sua cidade, faça aí um rascunho de 5, 6, 7, 8 linhas, sentem dificuldade. E eu acho que isso implica muito naquela situação em que discutimos aqui outro dia sobre o uso das novas tecnologias. Se não tivermos atenção, observação, elas irão atrapalhar ao invés de ajudar. E é isso que eu tenho observado. As pessoas não escrevem mais uma caligrafia tão bela como antigamente. As pessoas têm preguiça, a palavra é essa mesmo, de escrever, de redigir, abreviam tudo. E, acima de tudo, pegar um livro para fazer uma leitura hoje está mais difícil ainda.
Verdade. O uso das tecnologias deveria ser aproveitado para promover determinadas habilidades, para que essas habilidades tornassem as pessoas mais competentes naquilo que elas possam fazer. Mas, infelizmente, alguns têm utilizado a ferramenta tecnológica para substituir a habilidade. Isso é extremamente negativo, porque há coisas, há recursos e há possibilidades que só são desenvolvidas se houver treino. Então, vamos imaginar a seguinte situação, Romualdo. Pensemos assim. Se uma pessoa teclar qualquer letra no teclado do seu computador, no teclado do seu smartphone, se essa pessoa teclar a letra A e for teclar a letra B, a C, a D, qualquer letra, ela vai fazer o mesmo movimento. Ou seja, a perda da própria habilidade em fazer o movimento de uma letra A, de fazer diferentemente o movimento da letra B, isso está se perdendo, porque os movimentos estão sendo repetitivos. Então, uma pessoa consegue digitar todas as letras fazendo o mesmo movimento. E isso anula algumas habilidades que são neurais. Ou seja, nós estamos, digo nós, aqueles que fazem isso de maneira exaustiva, nós estamos perdendo a sensibilidade de diferenciar uma letra da outra. A ponto de, por exemplo, num texto cursivo, um texto redigido à mão, é comum que pessoas digam, não, você entendeu, o que eu quis dizer era isso. O meu M é esse, o meu J é esse. A pessoa começa a ter um alfabeto pessoal. Ou seja, em vez de ser o alfabeto da língua, é o alfabeto da pessoa. Ontem, mais especificamente ontem, por incrível que pareça, um aluno me entregou uma redação e eu perguntei a ele, que letra é essa? Ele disse M. Eu disse esta outra, ele disse N. Ele disse, mas por que você escreveu do mesmo jeito? Ele disse, para mim tanto faz, ele disse. Ele disse, mas não pode. É necessário que haja uma identificação das letras. Uma letra é diferente da outra. Se você escrever a mesma letra do mesmo jeito, então não há diferenciação. Então nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão perdendo a sensibilidade da distinção entre os códigos. Então, se não houver uma decodificação das letras, como haverá uma decodificação das palavras e, consequentemente, dos textos? Então, esse é um problema que a tecnologia trouxe para aquelas pessoas que não aprenderam a fazer a distinção na própria hora de digitar. Infelizmente. E assistimos também algo que diferencia o alfabetizar, propriamente dito, de práticas e projetos que o Ministério da Educação impõe às salas de aula, às secretarias de educação e por aí vai. Por exemplo, outro dia estávamos aqui discutindo sobre os ensinamentos da época dos gregos, né? Você aprendia ali matemática, você aprendia filosofia, você aprendia uma língua específica, mas era uma coisa reduzida e que você aprendia na prática. Então, o que é que acontece hoje? Temos 200 dias letivos. No entanto, durante esses 200 dias letivos, é uma série de atividades, projetos e programas e inovações, trilhas, e vai ser implantado isso, trilha não sei o que lá, a BNCC vem, cria mais não sei o que lá, cria cultura disso, daquilo outro. Portanto, o ensinar, o alfabetizar, fica um pouco reduzido, de fato. E isso não é nada bom para o sistema de ensino, pelo menos a nível de Brasil, né? E eu sinto falta dessa forma de ensinar. E a gente tem visto que o analfabetismo funcional, ele vem, no Brasil, estagnado. Então, hoje, pelo menos os últimos dados, cerca de 29%, né, de 2018 para cá, tem sido bem elevada, né? Preocupante, inclusive, não? Portanto, vamos tentar diferenciar aqui o alfabetizar, né, e letrar. E como a falta desse letramento contribui para o analfabetismo funcional. Visto que esse analfabetismo funcional, o analfabeto funcional, da forma geral, ele sabe ler palavras. Mas eu quero entender a questão de compreender, contextualizar. Ótimo, excelente. Pensemos da seguinte maneira.
Quando geralmente um alfabetizador vai desenvolver a sua atividade na escola, é comum que se diga que ele será o professor das primeiras letras. E é interessante essa concepção, esse entendimento, porque a própria expressão alfabeto é uma expressão formada a partir da junção das duas primeiras letras do alfabeto grego, que é alfa e beta. Então, no momento em que há uma compreensão de que as primeiras letras devem ser ensinadas, e claro que eu não estou me referindo apenas às duas primeiras, né? Mas é dizermos que há pessoas que ficam somente nesse limite de saber ou de conhecer as letras, mas não de saber utilizá-las ou desenvolvê-las, formando com elas uma palavra, uma expressão. Então, há pessoas que ficam alfabetizadas, aspas, e em tese, mas elas não conseguem compreender nem o que os outros escreveram ou falaram, nem o que elas mesmas produziram. É como que pessoas apenas juntassem letras ou juntassem palavras, mas não soubessem o que é que aquilo realmente representa. Então, o que é que nós vivenciamos, principalmente no Brasil? Uma preocupação com índices, com números, com estatísticas, para ser mais exato, que possam gerar na mídia, e principalmente na mídia internacional, uma ideia, uma ilusão, uma utopia de que as crianças ou os alunos estão sendo alfabetizados e, por conseguinte, letrados. Infelizmente, nem uma coisa, nem outra. Porque a grande graça, o grande sentido da alfabetização é o letramento. Então, se as pessoas não associarem uma coisa à outra, ficaremos, no caso o Brasil, nós ficaremos sempre dependentes da explicação alheia para entendermos o que nós mesmos escrevemos. Conto aqui um fato curioso. Certa vez, um aluno, chegou a mim e disse, professor, entregou minha redação, e disse, professor, o que foi que eu quis dizer aqui? Eu disse, só Deus e você saberiam. Deus com certeza sabe. Agora você precisa escrever aquilo que seja a sua expressão. Em outras palavras, Romualdo, o que se percebe é que algumas pessoas foram, aspas, orientadas ou estão achando, acreditando que basta que elas preencham linhas. Tanto que às vezes as pessoas perguntam assim, é redação hoje? Quantas linhas? Ou seja, ela não quer saber o que é que ela vai escrever ali. Ela quer preencher as linhas. Por isso que às vezes as próprias letras, elas ficam deformadas. Porque as pessoas engordam as letras. Elas deformam as letras. Com o objetivo de diminuir, de usar o espaço máximo. Ocupar o espaço, não de comunicar. Em outras palavras, o que eu digo é que há a necessidade de que as pessoas saibam o que fazer com as ferramentas linguísticas, que são as palavras, que são as letras, que são os códigos. Por isso que é interessante que a palavra códigos a palavra esteja associada à palavra linguagens. Códigos e linguagens. E é isso que gera a tão necessária comunicação. Então, em síntese, o que eu digo é que o que tem havido é que pessoas estão sempre estimulando uma fase muito primeira, muito elementar daquilo que seria maior se as pessoas dessem mais atenção ao objetivo da escrita, ao objetivo da fala, ao objetivo da linguagem. Então, há muita gente que está subestimando ou até ignorando o valor das palavras. Tanto que hoje em dia, principalmente nas mídias, pessoas escrevem, pessoas falam e depois têm que pedir desculpas, porque elas mesmas não souberam o que estavam dizendo. Desculpe, naquele momento eu estava nervoso, naquele momento não era bem isso que eu disse. Fulano me interpretou mal, olha, me desculpe e tal, peço perdão, porque as pessoas não pensaram. E é curioso e interessante porque o nome do programa é Pensar, né? Pensar a educação. Já imaginou o quanto seria bom se as pessoas todas pensassem a educação, pensassem exatamente o que é, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos pensando a educação, como melhorar, como fazer com que aquele argumento, aquela palavra, aquela descrição, aquela mensagem, aquela história que você contou atingiu o objetivo porque você queria realmente que a pessoa entendesse o real significado da palavra.
Aí entra a questão de, será que o que eu disse é no sentido figurado ou no sentido real, né? Foi uma conotação ou foi uma denotação? Isso certamente é tema da nossa conversa de hoje. Fantástico. De fato, o analfabetismo funcional, ele é construído gradualmente, né? E muitas vezes a própria escola, dentro da própria escola, essas etapas vão virando um processo e a gente tem que observar onde é que tem falhado isso. Qual tem sido a falha dentro das escolas nesse desenvolvimento do ensino-aprendizagem? Onde identificar essas falhas? Boa linha de raciocínio que nós podemos seguir aqui. Vamos pensar juntos. Existem duas pontas na educação brasileira que merecem uma atenção toda especial. A primeira ponta é a ponta inicial, né? A educação infantil. O que é que se tem feito geralmente na educação infantil? Infelizmente, viu? Claro que isso não é de todas as pessoas que trabalham nessa área, mas o que tem acontecido geralmente é que as crianças vão à escola ou às creches numa idade muito pequena, muito inicial. E claro, nessa fase muito inicial, há uma série de informações que precisam ser mais bem direcionadas para que a criança tenha um percurso a seguir. Mas o que é que tem acontecido? Geralmente, as crianças são levadas à escola ou às creches para ocupar, né, para que se ocupe um espaço de tempo em que os pais estão no trabalho. Então é como que dissesse bem, com os pais, né? Como eu não posso dar a atenção que esses meninos precisam ter, os filhos precisam ter, vou colocar os meninos numa escola, numa creche. E lá na creche ou na escola, nem sempre há um direcionamento para a educação. Há um direcionamento para o acolhimento, que inclusive, na maioria das vezes, é muito bem feito. Ou seja, professores e professoras, muitas vezes, estão mais atentas, até porque tem que estar mesmo, mais atentas ao acolhimento da criança. E às vezes até são bebês. Aí, vamos pensar juntos, mais uma vez. Durante quanto tempo essa criança vai ficar na educação infantil com essa orientação, com essa referência? O tempo que for necessário, enquanto os pais não podem dar a atenção que deveria ser deles. Mas aí eles precisaram colocar na escola. O tempo vai passando até que chega um momento em que esse menino, essa menina, né, essas crianças, precisam de uma atenção direcionada escolar. E nesse momento, às vezes os pais ainda estão, às vezes até mais ocupados ainda. Em outras palavras, a minha crítica, se é que eu posso dizer assim, é que o papel antes desenvolvido pelos pais, esse papel foi repassado para os educadores ou para os professores da educação infantil, que às vezes são babás, quando eu digo babás, eu estou dizendo que vão cumprir uma função que não era exatamente a função que foi estudada ou para o que eles estudaram. Então, há um desvio de função, quero dizer com isso. Às vezes estagiários. Estagiários, pessoas são colocadas ali como alguém que vai ajudar a conter a criança, a acolher a criança, a cuidar, a dar banho, a fazer uma série de coisas, catar piolhos, né? Limpar as unhas, enfim, uma série de coisinhas, de ações que são importantes, mas que não são coisas ou funções que foram estudadas para isso. Então, esse é um problema. No final das contas, há uma necessidade de que esses alunos tenham um direcionamento educacional. Então, a forma de falar, a forma de se expressar, a etiqueta social, né? O muito obrigado, dá licença, por favor, pois não, desculpe. Né? As etiquetas que é tão bonito quando você vê uma criança pedindo desculpas, uma criança pedindo licença, uma criança sabendo como se dirigir, sabendo se conter em determinadas situações. E isso, claro, pode ser também ensinado
em vários ambientes escolares. Mas isso também faz parte da comunicação, né? Com certeza. É importante ter essa percepção também. Professor, com relação a políticas públicas educacionais, né? O seu ponto de vista, a suspensão ou cortes em alguns programas de alfabetização impacta nesses números, nesses resultados? Sim, sim. O nome já sugere, né? Política pública, né? É aquilo que é feito e deve ser feito para melhorar a condição do povo. E quando eu falo melhorar, é melhorar substancialmente. É só fazendo um link entre o que eu falei há pouco e o que vou falar agora. Uma das pontas é a educação infantil e a outra ponta é o ensino universitário, a universidade. Então, essas políticas públicas sobre as quais estamos agora tratando, elas precisam atingir desde a primeira ponta até a última. Então, às vezes, os recursos vêm em larga escala para uma ponta e não vêm para outra. Resultado, que tem acontecido demais é que o ensino federal, por exemplo, né, que é de responsabilidade do governo federal, né, esses recursos vêm para as universidades, numa medida até razoável, na maioria das vezes, mas os municípios nem sempre têm a mesma substância de recursos para atender às demandas do ensino municipal. Então, são verbas que precisam ser muito bem planejadas para que o sucesso que se quer ter na educação lá no ensino, lá na base, que esse sucesso promova o sucesso no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior e na vida. Então, de repente, alguma coisa, para ser bem generoso, alguma coisa não está sendo feita lá na base que está provocando efeitos negativos na extensão dos problemas. Então, o recurso, as políticas públicas, a consciência do dever a ser cumprido por parte dos gestores públicos, principalmente os gestores voltados para a educação, essa consciência precisa ser promovida, estimulada, acompanhada, fiscalizada pela população, para que aqueles planos que são tão necessários, que eles sejam postos em prática. Sempre nas minhas falas, não só numa conversa como esta, como numa aula mais convencional, eu gosto de falar do PPP, né, do Projeto Político Pedagógico, que precisa ser algo vivenciado, não é para ser apenas uma sigla bonita a se dizer em congressos, em simpósios, em seminários. Não. O projeto político-pedagógico precisa ser uma vivência real e que envolva todos aqueles que são de fato, ou devem ser de fato envolvidos. Responsável pela formação, né? Sim, a questão da família, por exemplo, a comunidade, a escola, desde o porteiro até a direção da escola, todos estarem engajados no mesmo objetivo. Isso tem a ver com a promoção do combate ao analfabetismo funcional. É a consciência de que desde o bom dia que o porteiro dá, até o até logo, ou até amanhã que alguém possa dar também, que isso revela, aí sim, o acolhimento e a necessidade das pessoas saberem por que é que elas falam, por que é que um aviso foi colocado no mural, por que é que determinadas ações são mais urgentes que outras. Então, às vezes, falta isso. A consciência do dever de cada pessoa dentro do seu papel no projeto político-pedagógico. Muito bom. Inclusive, falando em projeto político-pedagógico, a gente tem visto muito isso nas gestões democráticas escolares, né? O professor resolve se candidatar à direção da escola, apresenta ali aquele projeto político-pedagógico fantástico, brilhante, mas quando se parte para a prática, aí as falhas começam a aparecer, ou então são escritos a grafite. Fácil de apagar, né? Infelizmente. E com relação à desigualdade social aqui no Brasil, né? Ela reflete um aumento dessas taxas, né? Também de analfabetismo funcional entre pretos,
pardos e em regiões como o Nordeste, infelizmente. Essa sua visão com relação a essa frasezinha que eu falei agora, de fato, é mensurável aqui? Eu diria infelizmente, mas é o infelizmente que precisa ser combatido constantemente. Aí, em que sentido? Quando se fala em desigualdade, vamos pensar primeiro que não haverá igualdade. Primeiro vamos ter essa consciência. Não haverá igualdade. Haverá, na melhor das hipóteses, equidade. Né? E qual seria, então, essa diferença? Né? Quando se fala em equidade, é pensarmos que, a despeito, ou seja, apesar das desigualdades, pessoas podem ter alguns direitos considerados e alcançados dentro das condições em que isso for possível. Então, quando se fala em desigualdade social, e ela é, infelizmente, histórica, daí a ideia de pobres e ricos, né? Só existe pobreza porque existe riqueza, e só existe riqueza porque existe pobreza. É um antagonismo paradoxal e, ao mesmo tempo, simultâneo, né? Porque quando alguém diz assim, fulano é rico, é porque existem fulanos que são pobres. Né? Então, esse antagonismo é praticamente inevitável. Agora, vamos pensar de maneira positiva. Será que alguns direitos que os ricos têm podem ser usufruídos também pelos pobres? Pronto, aí começa a melhorar a situação, né? Vamos imaginar que haja, e é preciso que haja, um maior acesso de pessoas pobres, e quando eu falo pobres estou me referindo à questão socioeconômica. Se esse número de pessoas crescer, pessoas pobres, pessoas que tenham condição socioeconômica desfavorável, se elas puderem ter mais acesso à educação, nós começaremos a mudar esses índices. Nós veremos, por exemplo, que esses números serão mais benéficos a pessoas negras, pardas, as pessoas brancas, mas socialmente desfavorecidas, a pessoas indígenas que não têm acesso tão facilmente à escola. Então, essa questão da escolaridade ou da escolarização é um meio, é uma forma de reduzir algumas desigualdades, tentando fazer com que haja uma equidade social no Brasil. Então, essa carência não é só de negros e pardos, é uma carência social, uma carência, infelizmente, geral, coletiva. E isso pode ser, claro, reduzido por meio de políticas públicas que alcancem não somente pessoas que moram nas periferias, com pessoas que moram em lugares mais distantes do centro, aí eu me refiro mais às pessoas do campo, da área rural. É tão bom quando a gente vê uma notícia de jornal, manchete, dizendo que determinado aluno, filho de uma faxineira, né? Filho de um pedreiro, filho de pessoas que têm profissões que infelizmente não são tão reconhecidas, embora sejam muito necessárias, esses filhos mudando a vida deles e, consequentemente, podendo mudar a vida da família, da sociedade. Isso é tão positivo, é tão bom, né? Através da educação. A educação sendo transformadora, né, na linguagem freiriana. Né? Isso, tivemos aqui um secretário de educação aqui do município próximo, e que ele citou a ideia, o projeto que ele tem levado às comunidades, porque a preocupação dele era justamente isso, o pescador, o agricultor, que às vezes, primeiro pelo cansaço, e depois para não estar junto ali no mesmo nível de alunos de 14, 15, 16 anos, ele já com seus 50, 60 anos, querendo aprender, né? Querendo buscar o ensinamento. Então, a secretaria foi até a comunidade, e lá em um barracão, e lá em um sindicato de trabalhador rural, começou a propiciar essa formação. Isso é muito salutar, isso é agradável ver esse tipo de atitude, essa prática. Como surgiu outro dia uma ideia de um construtor, né, lá em Extremóis, da formação nos galpões de trabalho, um horário específico. Após o trabalho, ele reduziria ali 1 hora antes, para quem quisesse fazer formação
Coisa boa. Esse projeto está em pauta lá e espero que tenha êxito, porque é muito bom Maravilha. esse. Maravilha. Há alguns anos, fazendo um depoimento, há alguns anos, na década de 1990, foi desenvolvido um projeto em Pitangui, né? A Escola das Dunas, né? Isso. E ali foram formadas várias pessoas, vários alunos puderam sair daquele trabalho mais exaustivo, também necessário, né, de pescaria, de outras atividades também árduas e importantes, para que eles ocupassem também os bancos escolares. E o projeto da Escola das Dunas tem modificado, melhorado substancialmente a vida daquelas pessoas daquela região. E uma das aulas que eu tive como aluno, eu fiz um curso depois, né, depois de outras atividades minhas, um curso de administração de empresas, e uma das aulas mais marcantes que eu tive, tá, nesse curso, foi com um ex-aluno lá de Pitangui, Lá da Escola das da Dunas. Escola das Dunas. Ele explicando para nós, né, os alunos de administração, como se administra a vida num barco que sai ao alto mar para pescar. Estão falando da rotina, como A vivência, a vivência, sabe? E de uma maneira maravilhosa. E o mais interessante é que esse aluno, que é uma pessoa também muito brilhante, professor também, né? Posso citar aqui o nome dele, professor Cleiton, tá? Cleiton Sancler. Exatamente. Cleiton, um abraço para você. O seu trabalho é magnífico. Parabéns pelo seu trabalho. E, assim, ele assim, o tempo todo ele fazia questão de dizer assim, olha, eu aprendi muita coisa, aí citava o meu nome na ocasião, e eu ficava até constrangido, positivamente constrangido, porque ele é que estava dando a aula, né? A aula dele, maravilhosa, por sinal. Então, marcante a aula que ele deu. Isso já faz algum tempo, mas veja como foi importante, né? Então, ele saiu daquela situação de pescador, de vida apenas à pesca, e hoje, já há muitos anos, ele é uma referência, como outros também são referências na área educacional. A Escola das Dunas, transforma, né? De fato, colocou no mercado excelentes profissionais. Com certeza. Ali foi um projeto brilhante. Mas, professor, com relação às consequências dessa aprovação automática, né, que agora não tem essa preocupação terrível com essa história, a gente falou agora há pouco da mídia, né? Os governos querem mídia, querem apresentar resultados, embora que na prática não seja muito bem aquilo. E a falta de critérios rigorosos para a perpetuação do analfabetismo funcional no ensino fundamental e médio. Como é que a gente vê esses resultados com essas aprovações automáticas, né? Eu confesso que vejo com muita tristeza, com muita, assim, eu diria que não resolve o problema, ao contrário, intensifica o problema, revela uma quase desistência de melhoria, porque é como que dissesse, bem, como eu não consegui fazer esse menino ler, essa menina ler, então ela vai para a série seguinte. Como que isso fosse um prêmio? Na minha opinião, não acho interessante. Isso principalmente porque precisa haver da parte da escola o cumprimento do seu papel. E o papel que a escola precisa desenvolver é de cumprir as fases necessárias para cada ano, para cada série. E o que tem, creio eu, que o que tem atrapalhado aí, aspas, é o fato de que há uma sobrecarga no trabalho dos professores, devido ao fato de que, muitas vezes, o professor não é só professor, ele acaba se tornando aquilo que falei há pouco, ele não é só aquele que tem que expor conhecimento ou compartilhar conhecimento da sua própria formação. Ele precisa fazer uma série de outros papéis e, às vezes, né, diante de situações como o caso do atendimento e acolhimento a pessoas diagnosticadas com laudos, esse professor, ou essa professora, eles acabam ficando sobrecarregados e há uma transferência para o próximo professor para fazer aquilo que ele não pôde fazer. Isso vai sendo repassado do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, aí chega às vezes até a universidade
e o fim é o analfabetismo funcional. Com relação a esse tema, eu me lembrei aqui de uma analogia que fizemos outro dia com relação a essa formação. Construção civil, né? O pedreiro, existem diversos pedreiros e não sei porquê, em sua grande maioria, um sempre bota defeito no serviço do outro. Então, um foi contratado para colocar um determinado revestimento, um piso lá, e apresentou falhas. Aí o outro vem para remendar e já reclama daquele. Portanto, eu vejo nessa atividade um trabalho análogo a essa atividade do professor, que repassa um aluno incompleto para o outro tentar completar, e o outro reclama que ele já veio incompleto e ele não tem muito o que fazer, porque o tempo dele ali é reduzido devido à série de atividades que tem. E, infelizmente, o aluno que deveria ali estar sendo instrumentalizado, estar sendo preparado, é quem leva a carga de todo esse trabalho, consequência de uma série de fatores, infelizmente. E às vezes, Romualdo, esse aluno que recebeu pouco ou não recebeu na justa medida, ele se torna professor. Ele fica tendo que ser o que vai passar o bastão daquilo que nem ele mesmo aprendeu. Então, as próximas gerações, inclusive algumas gerações já atuais, estão vivenciando isso. Nós, muitas vezes, estamos em sala de aula aprendendo com quem não aprendeu. E isso, claro, vai tornando o analfabetismo funcional algo cada vez mais crescente. Esses índices de 29%, de 30% que são anunciados aí, eles não correspondem à realidade. É muito maior. O índice é infinitamente maior. É mais para a gente não ficar tão triste. Já dá para ficar triste com 29%, mas com certeza esse não é o índice É porque real. o resultado foi medido entre uma faixa etária, entre 15 e 64 anos. Pronto. E as idades Sim. anteriores. Sim. E o que aconteceu depois desse dado, né? Porque, infelizmente, com o que tem acontecido no mundo, e no caso especificamente no Brasil, a educação não tem recebido a atenção real. Porque vamos pensar assim, num país em que, para uma pessoa ir à escola, ou ir para a escola, ela precisa ser financiada, é porque Algo está errado. algo de estranho, e não é no reino da Dinamarca, não, é no reino brasileiro, né? Porque a necessidade da educação, ela precisa ser vivenciada como algo que não precisa de um outro estímulo, senão o próprio estímulo de aprender. Mas não, no Brasil, a pessoa, pelo menos mais recentemente, ela passou a ser estimulada a ir à escola por causa de dinheiro. E imagine o que é que isso... Claro que isso é visto como uma política pública, positiva, etc, etc. Há um viés fatores positivos. Há fatores positivos, não vamos negar isso não. Mas vamos pensar também, por que é que isso se tornou necessário? Porque certamente houve um desinteresse pela educação. Então, acredito que nós sejamos de uma época em que, quando começava o ano, aí eu falo muito por mim, eu ficava contando os dias para que começassem as aulas, para vestir o uniforme, para ir para a escola, para interagir, enfim, para aprender. A escola era um ambiente, pelo menos para mim, um ambiente maravilhoso. Mas as coisas mudaram. Ou até discutir com outros colegas, a caligrafia minha é muito melhor do que a sua. Sim, sim, porque a pessoa queria melhorar, né? Apresentar fatores que contribuíssem para que ela se tornasse uma pessoa diferenciada. Isso. E como explicar que indivíduos com diplomas de nível superior ainda sejam considerados analfabetos funcionais, que hoje também, em termos de percentual, está bem elevado. Muito elevado. Muito elevado. Geralmente, quando uma pessoa alcança o nível de ensino superior, geralmente há um novo conceito sobre a pessoa que alcança o nível superior. Acredita-se que essa pessoa que está no nível superior, ela sabe mais e sabe potencialmente.
Só que quando nós vamos ter contato com essa pessoa que supostamente teria aquele conhecimento, aí começam as decepções. Como é que fulano de tal ou fulana de tal chegou a esse nível, a esse patamar e não sabe determinadas coisas básicas? Que condição essa pessoa vai ter de repassar um conhecimento que ela não adquiriu? Qual o nível de profundidade ou de aprofundamento que a pessoa tem naquilo que ela deveria ensinar? Será que a informação está sendo passada de forma rasa, como que fosse um telefone sem fio, né? Naquela brincadeira em que cada vez mais a mensagem vai se deformando e quando chega ao interlocutor final, a mensagem já está completamente modificada? Será que é isso que está acontecendo na educação brasileira? Em que está se brincando de telefone sem fio com a educação? Esse é um problema grave, porque a culpabilidade pode vir do início, pode estar no meio, e infelizmente o resultado é no fim, no caso, na educação superior, chamada de superior. Obrigado, professor, pela resposta. O programa Pensar Educação vai para um pequeno intervalo de 1 minuto e voltamos já com o segundo bloco, nossa aula aqui com o professor Silvio Augusto. Sua internet vive travando bem na hora que você mais precisa? Na Multicom, você navega, trabalha e se diverte com estabilidade de verdade. Planos com até 800 MB, Wi-Fi de última geração e suporte que resolve. E o melhor, a partir de R$ 69,90 por mês. Multicom, jeito fácil de se conectar. Entre em contato através do número 84 41 41 24 55 e siga nossas redes sociais, @MulticomBR. Vereadora e vereador têm papel fundamental, representando você na Câmara Municipal. Afinal, o que é democracia? Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue. Estamos de volta ao programa Pensar Educação, programa voltado para discutir ideias, projetos que abrangem tudo quanto é a educação brasileira. E hoje estamos aqui com o professor Silvio Augusto, que já é nosso convidado de honra, inclusive, porque estar com o professor Silvio Augusto é uma satisfação, é uma aula. E o tema de hoje, que é sobre o analfabetismo funcional e sua abrangência, né, na educação brasileira. E que, portanto, ele nos brinda hoje também aqui com o exemplar de um livro que eu gostaria que o professor apresentasse e falasse um pouco sobre ele, professor. Muito bem. Este livro chama-se Analfabetismo Funcional Até Quando? Essa pergunta mexe com o leitor, mexe com você que está nos assistindo, porque fica aquela impressão de que esse é um problema e é um problema que, infelizmente, é crescente. Mas até quando nós vamos encará-lo, até quando nós vamos vê-lo apenas como algo costumeiro sem que haja o devido combate? E é sobre isso que nós estamos tratando aqui. Neste livro, por exemplo, nós dividimos o tema em 10 capítulos, falando desde a sua origem até a como superá-lo, como superar dia a dia o analfabetismo funcional. É um livro que vale a pena você depois adquirir nas melhores livrarias de Natal.
Muito bem, professor. Vamos falar agora do impacto, né, do analfabetismo funcional e da evasão escolar, né? Que é um tema que motiva estudar. Estudar porque temos algumas escolas, algumas instituições, algumas secretarias que mantêm hoje o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E alguns que passam o dia na labuta, sejam pedreiros, serventes de pedreiros, ou outras profissões que querem continuar estudando e procuram a educação de jovens e adultos. Em que nível o colega vê esse desenvolvimento e se de fato o analfabetismo funcional está ali impregnado, só cumprindo mais uma vez o seu papel? Não é de hoje que quando se fala que alguém está fazendo o antigo supletivo, né, e o EJA, que é a educação de jovens e adultos, é comum que quando se diz que alguém está fazendo essa extensão dos seus estudos, a sequência dos seus estudos por meio desse programa educacional, é comum que pessoas olhem, por um lado, de maneira positiva, vendo que a pessoa que está ali, ela é esforçada, dedicada, ela está fazendo o melhor que ela pode, ela está, às vezes, cansada do trabalho, como você bem falou, mas ela está ali, que ela quer aprender. Então, esse é o lado positivo do programa. Ou pelo menos um dos lados positivos, sendo mais justo. O outro lado, que eu também acho positivo ainda, outro aspecto que é também positivo, é o fato de existirem professores, Romualdo, que acreditam que aquele aluno em idade, às vezes, um pouco mais avançada do que o convencional, consegue assimilar e a felicidade que esses alunos têm e os professores também têm quando veem um avanço. Isso é algo maravilhoso. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo, que eu acho negativo, é que quando algumas pessoas se valem desse momento, dessa fase educacional para melhorar a sua vida, e essas pessoas vão enfrentar o mercado de trabalho, por exemplo, mais avançado, e apresenta de onde vieram, alguns desacreditam no potencial. É como que dissesse assim, como é que você conseguiu chegar até aqui se você passou pelo EJA, ou pela educação de jovens e adultos? É como que alguém dissesse assim, como é que você conseguiu a sua carteira de motorista por telefone? É como que estivesse desqualificando, sabe? Então, essa desqualificação que alguns às vezes dão a esse programa educacional, que é preconceituoso pensar assim, claro que é preconceituoso, mostra que é como que o cumprimento de uma fase que deveria existir lá na base e não foi feito por algum motivo particular, um motivo, às vezes até geral, né? Não foi feito e tem que ser feito, um termo que você usou ainda há pouco, um remendo, né? Para tapar uma situação que não foi, que abriu uma lacuna. Então, em outras palavras, sendo mais direto, é interessante que a educação de jovens e adultos receba por parte não só dos gestores públicos, como da própria sociedade, uma maior valorização, tanto para quem ensina, quanto para quem estuda, para que este programa, que é importantíssimo, tenha uma maior e melhor visibilidade quando esses alunos que saírem da EJA, para que esses alunos tenham um maior espaço no mercado de trabalho. Porque a qualificação dessas pessoas precisa ser tão bem feita quanto a qualificação dos outros programas educacionais. Em síntese, é isso. Pois é. Inclusive, citando aqui um exemplo, tem uma colega que está terminando serviço social e que foi oriunda da EJA. Ótimo. E ela disse que sofreu preconceitos. Pronto. Porque a interrogação é, como você chegou até aqui? Ela disse, eu estudei. Eu passei com a média do Enem e estou aqui hoje fazendo serviço social. Coisa boa, né? Isso é fantástico, isso é muito bom, né? Então,
Com relação aos obstáculos, né, do analfabetismo funcional no campo do trabalho, no mercado de trabalho, né, atual, que cada vez mais exige conhecimentos e habilidades digitais. É outra situação bem comprometedora, né? Se uma pessoa, Romualdo, não consegue, às vezes, interpretar uma frase simples que é colocada numa lousa ou mesmo num papel, como é que essa pessoa vai preparar um prompt, preparar um comando para a mídia digital, para o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial? Como é que uma pessoa que ainda não conseguiu articular bem ou compreender bem um texto, como é que ela vai produzir um texto para que, a partir dessa produção, seja feita a atividade que o mundo digital reclama, exige e pede do profissional? Então, o analfabetismo funcional nas empresas, no mercado de trabalho, ele é tão danoso, ele é tão prejudicial, que ele faz com que determinados comandos sequer sejam feitos. E quando são feitos, se não forem bem orientados, se não forem bem conduzidos, pode ser que se produza algo longe daquilo que se queria. Então, vivemos num mundo de avanço tecnológico constante, e quanto mais esse analfabetismo funcional for combatido e vencido, melhor será para que as pessoas sejam inseridas nas empresas, nas instituições que reclamam uma qualificação digital, que pessoas saibam não somente se articular falando, quanto escrevendo, quanto dando um comando para a própria mídia digital ser bem produzida. Então, realmente, o analfabetismo funcional, eu diria usar um termo bem forte, é uma praga, tá certo? Uma praga que precisa ser duramente combatida para que não alcance uma dimensão que não tenha mais retorno de solução. É muito importante que haja esse cuidado em combater o analfabetismo funcional. E com relação a esse alcance, me fez lembrar o alcance que o analfabetismo funcional tem junto às mídias com relação a notícias falsas, fakes, né, de hoje, Demais. e desinformação. A gente tem visto muito isso e que, infelizmente, leva a limitar até o exercício da cidadania, a busca pelo direito, né? A desinformação leva a tudo isso e a compreensão dos seus deveres também, portanto. Então, na sua visão, essas falta de compreensão, a não interpretação junto ao que é verdade e o que é mentira nas mídias, como é que isso passa na cabeça do analfabeto funcional? Vamos lá. Existem duas expressões que merecem uma atenção toda especial de todos nós. Uma delas chama-se compreensão de texto. Para que uma pessoa compreenda um texto, o nome até ajuda, né? Compreender significa aprender com você, né? É interessante que que a pessoa consiga assimilar, receber aquilo que está explícito, aquilo que está diante dos seus olhos. Ao passo que a interpretação, que é diferente da compreensão, daí o termo inter, que significa entre, é quando uma pessoa consegue entender, admitir o que está nas entrelinhas. Então, o que se compreende é o que está explícito e o que se interpreta é o que está implícito. Então, muitas vezes, uma pessoa consegue ler uma frase e ela compreende a frase, mas ela não consegue interpretar o que é que está por trás da frase. Então, por exemplo, se uma pessoa estiver num ambiente e ela disser assim, está quente aqui, não é? E digamos que haja no ambiente um condicionador de ar ou um ventilador. Se a pessoa disser, está quente aqui, não é? Ela está dizendo o que com isso? Que ela quer que ligue o condicionador de ar ou que ligue o ventilador. Ela não quer simplesmente dizer que está quente. Ela dizendo que está quente é só a compreensão, é só o que está explícito. Mas o que é que está por trás disso?
Então, às vezes, as pessoas dizem assim, o dia hoje está nublado. O que a pessoa quer dizer com isso? Então, é bom que a pessoa se prepare para um tempo de chuva, para um tempo mais frio. Então, as pessoas precisam entender a diferença entre compreender um texto, que é aquilo que está explícito, e interpretar um texto, que é aquilo que está implícito, por isso que é nas entrelinhas. E isso só se alcança combatendo o analfabetismo funcional. Senão as pessoas ficarão apenas nas manchetes. A pessoa verá uma manchete de um jornal e, por não conseguir entender a manchete, ela vai espalhar uma informação que não era aquela que foi proposta pelo jornal. Ela sequer se deu ao trabalho de abrir o jornal para saber o detalhamento da manchete, o detalhamento da notícia. E isso, infelizmente, tem se propagado de maneira intensa por conta das mídias sociais, que divulgam sem muitas vezes apresentar um aprofundamento, um detalhamento, que é tão cobrado, inclusive, até nas provas do Enem. Né? Importante isso. Pois é. Então, a seu ver, o que é que precisa mudar, né, na formação docente para garantir que professores estejam mais preparados para combater essa forma de exclusão, que não deixa de ser, né, uma exclusão social? Com certeza. Esse combate, na minha opinião, precisa ser feito de maneira intensa, sem que haja o tolhimento, sem que haja o impedimento de que o professor se aprofunde. Porque, às vezes, a dinâmica de uma aula, a dinâmica da vida numa sala de aula, ela é tão acelerada que, às vezes, o professor sequer tem tempo de concluir uma chamada dos alunos. Às vezes, o nível de concentração em sala de aula é tão mínimo que o professor sequer tem condição de ensinar a forma rasa da informação. Então, se ele muitas vezes não tem condição de ensinar o básico, a parte rasa, imagine a parte mais profunda. Aí você diria assim, professor, mas esse é o problema e qual é a solução? Na minha opinião, a solução é que se revejam os tempos dedicados a determinados conteúdos. Porque, às vezes, determinados conteúdos que são estruturais e estruturantes, eles não são vistos em sala de aula e a ausência deles prejudica o entendimento posterior. Então, se há necessidade de que se aprofundem determinados conteúdos, que se dê tempo para que isso aconteça e que haja, de fato, uma cronometragem mais justa, porque, às vezes, um conteúdo ele é dado como visto sem que tenha sido visto de maneira adequada, intensa, de forma consistente. E lá na frente o aluno não sabe, por exemplo, a diferença entre acentuação e pontuação, como me perguntaram recentemente. Professor, eu pensava que era tudo a mesma coisa, acentuação e pontuação. Eu tive que dizer a ele de maneira bem específica que a diferença é grande. Então é muito importante que se dedique maior tempo para que os conteúdos na escola sejam vistos de maneira consistente e que o professor tenha tempo de fazer isso. Isso me levou agora a criar aqui uma perguntinha sobre justamente isso. Então, as práticas pedagógicas, como letramento, leitura de texto no cotidiano, interpretações de uma maneira geral, irão de fato ser eficazes para reverter todo esse quadro? Eu acredito que se houver um engajamento a partir do projeto político-pedagógico, né? Se houver um engajamento real, haverá mudanças. E quando se fala em mudanças, são mudanças mesmo, ou seja, é importante que aquilo que seja proposto seja cumprido. Porque senão ficará sempre aquela história de, não, mas está no papel, mas não está na realidade, né? Só para inglês ver, né? Usando o termo da história. Né? Então é muito importante que aquilo que se planeje se cumpra, né? Que seja cumprido. E que a sociedade acompanhe, porque as mudanças só acontecerão se a sociedade estiver engajada com os projetos educacionais. Fantástico, professor. Infelizmente, o programa Pensar Educação está finalizando e, mais uma vez, agradecer a presença aqui do professor Silvio Augusto, que nos brindou com mais uma aula aqui, dessa vez sobre o analfabetismo funcional, e traz, gostaria de anunciar mais uma vez, esse material aqui fantástico,
né? Analfabetismo funcional, até quando? Né? Até quando vamos fazer uma leitura e uma releitura do que de fato é o analfabetismo funcional e tentar desmistificá-lo? Muito obrigado, professor. A fala é sua. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar saberes, na certeza de que quando nós conversamos sobre educação, nós entendemos o valor que ela tem e o quanto é importante estimulá-la, acompanhá-la, para que a sociedade brasileira, a sociedade mundial, melhore mais consciente e mais educada. Muito obrigado pela oportunidade. Até o próximo Pensar Educação.